convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo de número 10, o verso de número 11 até o verso de número 18. Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu vou ler o texto, você possa acompanhar com a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelar. Este mandamento recebi do meu Pai. Até o verso de número 18. Queridos, eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre o tema, Jesus, o bom pastor. Certamente, Jesus Cristo é a figura central do universo. Certamente, Ele é o Senhor da igreja. Ele é a figura central da terra. Ele é a figura central de todo o tempo, de toda a eternidade. Jesus é de fato o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Filho unigênito do Pai, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a porta, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele também é a videira verdadeira, a porta das ovelhas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça, a nossa Páscoa, a palavra da vida, a vida eterna. Ele é o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, o pastor das ovelhas. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Mas por que Jesus nos chama de ovelha? A pergunta que precisamos fazer para entender por que Jesus nos chama de ovelha. Porque a ovelha é um animal muito frágil. Então a figura da ovelha é muito frágil. Então, por causa dessa fragilidade, Ele nos chama de ovelha. As ovelhas têm uma tendência muito grande de se perder. Ela se perde sozinha.
a ovelha é um animal míope, não enxerga muito bem, não enxerga direito, ela não tem visão de perigo. Dessa forma, Jesus está querendo afirmar que eu e você somos absolutamente dependentes dele, porque às vezes nós somos assim também, nós não enxergamos muito bem as coisas, nós dependemos de Deus. As ovelhas, no sentido físico, não no sentido figurado, elas dependem muito do seu pastor. As ovelhas, elas se perdem com facilidade, elas não conseguem enxergar, não conseguem ver. E no sentido espiritual, nós também somos assim. Muitas das vezes nós nos perdemos no sentido espiritual e nós precisamos de alguém mais poderoso, mais forte do que nós, para nos conduzir novamente ao caminho de Deus. É nesse sentido que Jesus está aqui fazendo essa comparação. É dessa forma que Jesus está falando para cada um de nós. Assim como o pastor, assim como as ovelhas, precisa dos seus pastores, para que possa conduzir, para que possa guiá-los, eu e você também precisamos de Jesus, como nosso pastor supremo, como o Senhor das nossas vidas. O texto que lemos, fala exatamente sobre isso. Ele vai dizer que o pastor, o poder desse pastor aqui do texto, e a fragilidade das ovelhas, ou seja, as ovelhas, elas são incapazes de conseguir alguma coisa, mas o pastor supremo pode conduzir e pode abençoar as suas ovelhas. A figura do pastor é muito utilizada no Antigo Testamento. Quando você abre a sua Bíblia, você vai ver alguns personagens que foram importantes e que são importantes para cada um de nós, como exemplo de ser humano. Por exemplo, Abraão foi pastor de ovelhas. Isaac, Jacó, Moisés, o grande legislador, também foi pastor de ovelhas. Davi, o rei mais importante de Israel, também foi pastor de ovelhas. E Deus, no Antigo Testamento, também é chamado de pastor de ovelhas. E Jesus, o nosso Redentor, é chamado também de pastor. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida, ele deu a vida pelas ovelhas e voltará para as suas ovelhas. Então nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparados porque nós temos um Deus que é o nosso pastor. Que coisa maravilhosa saber disso. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aí que essa declaração do eu sou o bom pastor, verso de número 10, verso de número 11 do capítulo 10 vai dizer, eu sou o bom pastor. E é interessante que ele está afirmando que ele é o bom pastor diante de os falsos profetas, de os falsos pastores, porque havia muitos falsos pastores naquela região, e ele está dizendo aqui, eu sou o bom pastor. Os falsos pastores, na opinião de Jesus, são ladrões, são salteadores. Os falsos pastores, na opinião de Jesus, são mercenários. Mas aqui ele está dizendo, eu sou o bom pastor, que dá a sua vida para as ovelhas. Ele está dizendo que Jesus é o bom pastor, e aqui bom pastor, o bom aqui, a palavra bom, tem um significado muito importante. Bom significa Deus, somente Deus é bom. Por isso ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Certa vez Jesus estava diante de um jovem rico, e esse jovem rico chega lá em
Marcos capítulo 10, versos 17 e 18, ele chega diante desse jovem rico, e ali o jovem rico diz assim: mestre, o que farei para herdar, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Bom somente é um, que é Deus. Ele está dizendo: só Deus é bom. Então, bom pastor significa Deus. Bom pastor é Jesus. O bom pastor é Jesus. E aqui no texto, nós queremos aqui, nesse ministério de Jesus, destacar aqui 3 pontos que nos chamam a atenção, desse ministério pastoral de Jesus. Em primeiro lugar, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí no verso de número 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando nós olhamos o antigo sistema sacrificial, do Antigo Testamento, sobretudo do Antigo Testamento, você vai ver que no Antigo Testamento as ovelhas dão a vida para o pastor, no sistema sacrificial. Mas agora no novo sistema, o pastor dá a vida pelas ovelhas. E isso nós podemos ver nos evangelhos, porque Jesus morreu por nós. E é importante ressaltar que ele não morreu como mártir. Ele não foi executado pelo homem. Ele se entregou, ele morreu em substituto, ele morreu como substituto da minha vida e da sua vida. Ou seja, naquela cruz do Calvário, era para que eu e você estivéssemos lá, mas ele substituiu, morrendo na cruz por nós, entregando de forma voluntária pela minha vida e pela sua vida. Foi ali que ele derramou o seu sangue pelas nossas vidas, e isso é o suficiente. Nós não precisamos mais de outro sacrifício, não precisamos mais de outro pastor. Sem dúvida ele é o maior, ele é o melhor, porque ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Não só para os bons, mas para todos a humanidade. O Cristo crucificado, sendo um Deus bom, entrega a sua vida para a humanidade. Portanto, o bom pastor nos encontra para cuidar de cada um de nós. Isso também é importante destacar, porque não somos nós que encontramos esse pastor, é ele quem nos encontra, porque somos nós que estamos perdidos, não ele. Porque às vezes nós falamos assim, né? Eu encontrei Jesus, foi ele que nos encontrou, porque somos nós que estávamos perdidos. Então ele nos encontra, dizendo assim para nós: eu entreguei a minha vida por você. O bom pastor é aquele que entregou a sua vida por nós. Mas em segundo lugar, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Aí no verso de número 14 vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas. E quando você faz uma análise sobre esse verbo conhecer, significa que o bom pastor tem um relacionamento íntimo com o seu povo. Eu conheço as minhas ovelhas. Ele está dizendo assim: eu tenho um relacionamento íntimo com você. Isso significa que cada um dos seus problemas, Jesus, como bom pastor, conhece. Talvez seu esposo fica do seu lado, não te conhece, não conhece o que você está precisando. Talvez o seu pai não conhece, talvez o seu filho não conhece, talvez nenhum amigo que está à sua volta te conhece. Mas esse bom pastor nos conhece na intimidade. Ele conhece o que o nosso coração está passando nesse exato momento. E pelo fato dele nos conhecer, ele cuida de nós. Ele cuida das nossas emoções. Se não fosse esse bom pastor na vida de cada um, com certeza
o mundo estaria muito pior, principalmente nesse tempo tão difícil. Esse bom pastor, ele sabe o seu nome, ele te conhece. Esse bom pastor, ele não te chama pelo número. Para o ser humano, você é um número. Ou pelo seu CPF, ou pelo RG. Você pode ser o 01, 02, 03, 04. Mas para Jesus, você tem um nome. Ele te conhece. Lembra da história de Zaqueu? Quando Zaqueu estava querendo ver o mestre naquela multidão, ele então sobe em cima de uma árvore, e quando Jesus está passando, ele olha e fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar no seu coração, eu quero ter intimidade com você. Ele nos chama por nome, por cada um de nós. Ele conhece também a nossa natureza. Às vezes nem nós conhecemos a nossa natureza. E por não conhecer a nossa natureza, nós erramos, nós pecamos. Nós maltratamos os outros. E Ele conhece a nossa natureza. E à medida que percebemos os cuidados de Deus, nós a conhecemos cada vez mais. Quando você percebe que Deus está cuidando de você, você busca mais. O bom pastor nos conhece a nós, e nós o conhecemos cada vez mais quando ouvimos da tua palavra, e nós a conhecemos cada vez mais quando experimentamos o seu cuidado, e nós a conhecemos cada vez mais, diariamente, cada vez mais, e assim passamos a seguir, e passamos a aprender com Ele, e passamos a confiar nele, e passamos então a perceber que Ele tem um cuidado especial de cada um de nós. O bom pastor cuida de nós. Esses momentos difíceis da nossa vida, mesmo sem perceber, Jesus, como bom pastor, está cuidando da sua vida. O bom pastor, esse terceiro lugar, o bom pastor retoma a sua vida. Aí no verso de número 18, ele vai dizer sobre isso. E aqui tem algo interessante, que a sua morte voluntária foi seguida por uma ressurreição vitoriosa. Lembra-se que Jesus morreu de forma voluntária. Ele se entregou voluntariamente. Do ponto de vista humano, Jesus já havia sido executado. Mas do ponto de vista divino, havia entregado a sua vida espontaneamente. Então os homens vão dizer assim: Jesus foi executado. De fato, os homens fizeram parte desse projeto, mas ele se entregou espontaneamente. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Quando Ele disse lá na cruz do Calvário: está consumado, Ele está dizendo a Deus: ó Deus, eu estou entregando completamente a minha vida em favor dos meus. Quando Ele disse ao Pai: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, Ele fez isso por sua única e exclusiva vontade. O Pai lhe deu autoridade para provar o seu amor pelas nossas vidas. Portanto, Jesus é o bom pastor. E Ele deve separar as suas ovelhas dos cabritos, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quando você está diante de Jesus, diante da voz de Jesus, é impossível você e eu não ouvirmos a sua voz, é impossível você e eu permanecermos de forma neutra em relação a Jesus.
Pois se cremos que Ele venceu a morte, e de fato Ele venceu, Ele fez isso para nos dar vida. Lá em João capítulo 8, verso 24, diz assim: por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Portanto, irmãos, se nós não crermos em Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso pastor, nós continuaremos mortos nos nossos pecados e delitos. Não tenho dúvida que para os cristãos dessa geração de hoje, tempo que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo a maior prova da nossa existência. A maior prova. A maior prova que nós estamos vivendo. Nós podemos olhar para vocês aqui e perceber que cada um de nós, todos nós estamos passando por uma prova muito grande. Sobretudo com essa enfermidade, Covid-19, por essa pandemia, por esse vírus. Isso é a maior prova para os cristãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitos vão deixar de andar com Cristo, vão deixar de perseverar após essa pandemia. Muitos que não foram chamados vão deixar de perseverar, vão desistir de andar com Cristo. Mas muitos que estavam andando sem Cristo vão perceber que Ele de fato é o único caminho. Então, se você, depois dessa pandemia, se você perceber que muitas pessoas deixou de andar com Cristo, talvez é porque elas não foram chamadas para andar com Cristo. Porque as verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a sua voz em todo o tempo, seja na bonança, seja na tristeza, em qualquer situação. Os chamados vão perseverar, e os que não são chamados vão desistir de andar com Cristo. Não podemos esquecer de forma alguma, meus queridos, que Jesus é o bom pastor, mas Ele escolhe quem Ele quer para andar com Ele. Pense sobre isso. Depois dessa pandemia, que não sabemos quando vai passar, depois de tudo isso, uma nova história vai se escrever. E aqueles que perseverar com Cristo serão abençoados. Aqueles que continuar caminhando com o bom pastor terão suas vidas seguras, terão seus relacionamentos com Deus restaurados, terão seus compromissos abençoados por Deus. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que reconhece as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que retoma as suas ovelhas. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso, sobre esse Jesus que é o nosso bom pastor, e Ele que dá a vida por cada um de nós, para nos abençoar, para nos proteger, para fazer diferença, para nos dar força, principalmente nesse tempo
tão difícil, tão complicado. Segure com Ele, ande com Ele, caminhe com Ele, porque Ele cada dia está nos chamando para perto dEle. Jesus, de fato, é o nosso bom e único pastor das nossas vidas. Eu quero convidar você a adorar o Senhor, a buscar ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, nós estamos aqui, sedento por Ti, que essa enfermidade, que esse problema que nós estamos enfrentando hoje, problemas de pandemia, possa ser para nós um motivo maior para termos sede de Ti,